Olá a todos que nos ouvem de Wakanda, nos ouvem de Talocan, nos ouvem de Nova York, nos ouvem de todos os grandes recônditos da cultura pop. Hoje o Pod Cinema vai falar sobre Pantera Negra. Wakanda Forever! Wakanda Forever! Wakanda pra sempre, sim. O segundo filme de Pantera Negra que chegou, e agora que o filme já chegou à marca dos 700 milhões de dólares, é hora da gente se perguntar, e basicamente tá terminando a fase 4 da Marvel, é hora da gente se perguntar, será que realmente esse Entre Safra foi bom ou foi ruim? E também é perguntar, quais são os próximos passos que a franquia do Pantera Negra pode ter no futuro? Estamos curiosos. Então se preparem, porque o papo vai ser longo. Então vamos lá. Eu acho que nem é preciso explicitar muito que o Pantera Negra foi basicamente um super marco na história do cinema mundial. Porque afinal de contas é a primeira vez que um filme de grande orçamento foi dirigido por um diretor negro, e cujo elenco era majoritariamente negro, e basicamente que deu mais de 1,5 bilhão de dólares nas bilheterias. Marvel tá curtindo bastante. É que foi justamente aquele finzinho da fase 3 que basicamente proporcionou obras como a gente já conhece. A gente já sabe que a fase 3 basicamente foi que proporcionou, por exemplo, os dois primeiros filmes do Homem-Aranha, né, principalmente De Volta ao Lar, proporcionou também o Thor Ragnarok, proporcionou também o primeiro filme da Capitã Marvel, né, porque afinal de contas o próximo filme chega já no ano que vem, e também proporcionou evidentemente a conclusão em 2 partes da saga da primeira saga dos Vingadores. Então eu acho que justamente nesse frigir dos ovos, eu acho que justamente a Marvel se deu bem na fase 3. Agora, justamente, com essa fase 4 sendo basicamente um super entre safra, ou seja, veio justamente depois da fase 3 que foi super aclamada, e justamente em seguida veio essa fase que o pessoal não curtiu, até não curtiu muito, tipo, a maioria dos filmes o pessoal não curtiu tanto, nem as séries foram exatamente aquelas séries incríveis. Então, a queda de She-Hulk não dá para querer. Exatamente. Bom, mas vamos por partes e vamos falar. A questão é a seguinte: a gente também sabia que o filme ia ter um baque, porque afinal de contas, né, em 2020, infelizmente, nós dávamos adeus ao lendário Chadwick Boseman, que justamente foi o cara que basicamente pegou o papel do Pantera Negra, carregou ele nas costas, e ele já estava sofrendo de um câncer, o pessoal até ficou completamente embasbacado, porque afinal de contas o cara conseguiu segurar e muito as pontas. O pessoal ficou muito chocado porque a Daniela sabia, entendeu? Só a família. Exatamente. O único que sabia era o Ryan Coogler, né, o diretor. Ah, é? Sim. Eu não sabia. Era o Ryan Coogler, porque eu acho que, se eu não me engano, ou se não era o Ryan Coogler, era o Kevin. O Kevin Space? Kevin Feige. Ah, Kevin Feige. Era o Kevin. Como ele sabia, foi muito louco isso. Até porque naquele mesmo ano ele tinha sido lançado mais um último filme com ele, que era o A Voz Suprema do Blues, onde basicamente o Chadwick era um dos membros da banda, e ele pelo menos ali dá um show incrível junto ao lado da Viola Davis, que fez um dos filmes mais interessantes que eu já vi nos últimos tempos. Ele foi indicado nesse filme, eu acho que o único que foi indicado foi a Viola Davis, eu acredito. Se eu não me engano. Se não me engano também. Bom, voltando à questão, nosso querido Pantera Negra, a gente já sabia que evidentemente nós não teríamos o retorno de Chadwick. E o Disney... lastimosamente, né? Exatamente. Uma merda. Basicamente o filme ele tem 2 partes. Uma parte bem grande é pautado principalmente no luto do Chadwick,
Eu nem preciso dizer muito, porque afinal de contas o próprio filme martela isso de uma maneira absurda. O primeiro ato inteiro é dedicado totalmente a explorar principalmente a morte do rei T'Challa. Não, até a trilha sonora da Rihanna, ela lançou tipo uma semana antes do filme, tu já sentia qual que ia ser o clima, entendeu? Sim. Já dava, porque ela lançou tipo 3 versões, só a música, só com a letra, e aquele outro que é como videoclipe com trecho do filme, né? Sim. Aí tu sentia meio que o climão que ia ter o filme. Exatamente. Bom, voltando ao que interessa, só que no caso eu pensei, como é que eles vão abordar a morte do T'Challa de uma maneira elegante? Bom, eles disseram que o T'Challa meio que teve um probleminha com a erva coração, no caso, os poderes da erva coração que ele tinha tomado já no filme do Pantera Negra não tinha sido totalmente, né, muito benéfico. E aí a Shuri tentou de uma certa forma fazer uma erva coração sintética para que pudesse, né, dar essa promover pelo menos. Basicamente, velho, foi bem parecido, um pouquinho, vou falar a verdade, com Thor, Amor e Trovão, porque afinal de contas, um foi o T'Challa. Eu acho que o Taika Waititi deve ter se inspirado um pouquinho na trama do Ryan Coogler para poder fazer esse treco. Porque o Ryan já estava trabalhando no roteiro de Pantera Negra, Wakanda Forever, já, se não me engano, um pouco tempo depois que o filme estreou. Então eu acho que é natural ele ter se inspirado. Não, e uma coisa que eu me lembro, cara, que além desse problema do Chadwick Boseman, que tipo, ele morreu, já tinha esse segundo filme, já tinha se pensado, morreu bem antes de eles já produzirem. Além disso, tinha o mesmo problema da Shuri, da atriz no caso, que ela era anti-vacina. Mas gente, vamos explicar cada aspecto. O filme tem essa polêmica, né, da Shuri, a atriz Letitia Wright, e, né, eu lá no VT Pós-Créditos meio que botei também a minha parte de botar ali as notícias, porque, né, gente, caso vocês tenham dormido durante os últimos 4 anos, bom, a gente sabe que a pandemia não foi nem um pouco fácil para muita gente, não foi fácil para muita gente, não só por conta dos aumentos dos números de casos da epidemia, como também o desemprego, né, também. Assim como também muitas pessoas ficaram desempregadas e, evidentemente, o que a gente está tendo agora, a superinflação, que basicamente corrói o poder aquisitivo de todo mundo. Bom, focando nisso aí, a Letitia, ela já tinha dado uma espécie de meio que indireta de que ela curtia esses grupos da extrema direita lá americana. E, né, ela já tinha meio que dado declarações do tipo, não vou tomar vacina, não sei o que. E aí justamente dizem as más línguas que o pessoal estava tentando entender como a gente vai driblar esse treco, como é que a gente vai fazer com que ela se vacine para evitar que dê mais problemas. E aí o que aconteceu foi o seguinte, né, caso você não tenha entendido direito. Bom, ela supostamente estava agindo de maneira muito pouco profissional no set, e aí o pessoal decidiu ficar muito irritado e decidiu fazer um exposed nela. Agora a questão é, se realmente isso procede, né, essas afirmações, eu não faço ideia. Bom, agora dizem que talvez o pessoal estava fazendo até um esquema de segurança todo fortificado para evitar que justamente a própria Letitia sofresse com esse hate. E aí quando o pessoal começou a especular de que talvez ela pudesse ser a pessoa que fosse assumir o manto do Pantera, logo, evidentemente, o pessoal caiu matando em cima dela, decidiu ir pra cima dela com violência e, né, com tudo que tinha direito. Cara, eu só imagino já a confusão para produzir esse filme. Mas imagina, já tinha a atriz, né, já tinha esse pensamento, né, de não querer se vacinar. Imagina tu como empresa, que posição ela ia ter, tipo, a gente precisa dela porque ela já estava no filme, tinha um contrato gigantesco.
Só que ao mesmo tempo, tipo, como que ia avançar o filme, tipo, como que ia ser a trama, entendeu? Já imagino toda essa bagunça. E dizem também dizem que os primeiros rascunhos era para se tratar de uma aventura totalmente focada em Wakanda, explorando todas as tribos de Wakanda como um todo. E né, Acho que seria interessante, né? não, seria bem interessante, e dizem até que talvez isso daí poderia talvez virar até uma série no Disney Plus, só que a gente sabe até agora. Não tem nada dizendo que realmente vai ter. E também dizia que vai ter uma série focada toda no Wakanda. Diziam até que, por exemplo, as Dora Milaje, né, poderiam ser focadas, ter uma série toda focada só nelas. E, né, como a gente sabe, até agora não tem nenhum tipo de confirmação por parte do Kevin. Então a gente vai ter que ficar esperando até realmente sair um veredito. Por enquanto a gente só tem esses 2 filmes e né, recentemente também rolou um rumor de que talvez, né, bom, eu acho que eu vou deixar esse rumor mais pro final, porque aí vai envolver spoilers de Wakanda Forever, tá? Então vamos começar primeiro pela parte inicial do filme. Como eu disse, né, o nosso querido T'Challa faleceu, e aí agora justamente eles estão notando uma espécie de movimentação vindo no fundo do mar, principalmente porque um bando de pessoas basicamente começou a dar um problema, principalmente em barcos, porque eles conseguiram, né, alguns desses barcos estavam procurando, sim, vibrânio, porque eles A famosa pedra. Exatamente. Vibrante. Eles queriam esse grande metal, porque afinal de contas, como a gente sabe, o vibrânio tem utilidades absurdas. Muito poderoso. Não só é poderoso, mas também justamente o vibrânio, ele tem utilidades em quase todos os aspectos, não só medicina, mas como também tecnologia, até mesmo, por exemplo, para automobilística e coisa e tal. Enfim, basicamente, ele é o metal mais precioso que existe. E mais raro também. Exato. E aí, justamente, o Wakanda decidiu criar esses postos de ajuda para quem precisar. Só que o problema é, a gente sabe, governos são governos e eles não vão parar de ser babacas. Todo o país era muito individualista nesse caso. Não é questão de ser individualista, mas é que eles acham que justamente por conta das notícias de que o T'Challa tinha falecido, eles acharam, então o monarca faleceu. É hora da gente tentar aproveitar e pegar um pouquinho desses recursos, pegar o vibrânio que ainda tem o Wakanda e vamos usar para fazer o que a gente quiser. Só que eles não contavam que justamente numa das reuniões da ONU, basicamente a rainha foi lá e desmascarou principalmente uma ajuda franco-americana no meio disso tudo. Cara, essa aí eu achei legal. Mas sabe por quê? Sim. Porque a maioria de todos os países africanos foram colonizados pela França. Exatamente. Eu achei muito. Eu achei muito a fuder. Eu achei elegante demais. Eu achei muito elegante, tá? Mas vamos continuar o seguinte. Isso também só mostra que basicamente os governos não querem que justamente um único país seja basicamente dono do principal minério mais poderoso que existe. Não aceitam isso de nenhuma maneira. Eu só fico pensando, imagina o dia que eles descobrirem o adamantium. Vai dar problema pra caramba. Cara, mas assim, eu acho muito legal porque era um tom político que aconteceu, só que de uma maneira fictícia, entendeu? Sim. Eu gostei dessa crítica. Gente, o filme é muito voltado para uma trama política e principalmente governamental, mas é basicamente bem parecido com o que aconteceu em Falcão e o Soldado Invernal. Só que aqui a gente tem umas coisas ainda mais sérias, porque o pano de fundo, principalmente da dominação africana vinda da França, é bem mais sério. Quer dizer, não estou dizendo que o racismo estrutural americano não seja, principalmente lá em 2020, principalmente por conta dos assassinatos do George Floyd e da Breonna Taylor. Não estou querendo dizer isso, não estou desmerecendo. Mas a questão é que aqui, eu não sei, parece que eles fizeram um pouquinho mais de elegância, eles tiveram um pouquinho mais de refinamento, na minha opinião. Eu acho que eles conseguiram sair fazendo um resultado legal e não foi
tão artificial quanto tem sido uma boa parte das últimas produções da Marvel. Cara, foi bem feito essa parte. Bom, voltando à questão. Aí a gente descobre que, basicamente, uma adolescente prodígio chamada Riri Williams ajudou a esses governos a conseguirem fazer essas tecnologias de detecção de vibrânio. E no meio disso tudo também, nós sabemos que justamente a vida embaixo da água, no caso representada pelo território pelo território de Talocan, e justamente o Namor finalmente é apresentado só que dessa vez como inimigo, não como exatamente um aliado. E o Namor justamente ele quer que o mundo da superfície não invada o território dos oceanos, porque ele fala que não invada e também não quer ser conhecido por enquanto, queria ficar exatamente, às escuras. Ele quer ficar completamente camuflado para evitar que justamente tenha muitas pessoas querendo tentar extrair o vibrânio, até porque justamente... porque foi mais ou menos o que você entendeu, né? Que, tipo, não era só o Wakanda, como também Talocan tinha vibrânio. Sim, porque caso vocês não saibam, foram vários meteoros que caíram na Terra. Não foi só um único meteoro que caiu na Terra para dar origem cheio de vibrânio para dar origem ao Wakanda. Não, só que também ele meio que dá para entender que, tipo, não é só no Wakanda e também não é só em Talocan, sino que também tem em outros lados. Só que isso foi o que eu entendi, pela minha parte. Não, eu acho que justamente deu para entender que foi justamente eles decidiram por enquanto explorar Talocan e Wakanda, mas é muito possível que talvez a gente veja essa parte do vibrânio e os governos querendo tentar achar mais reservas de vibrânio, talvez principalmente a gente tem um desdobramento disso na próxima série. Cara, com certeza. Do Disney Plus, que é o Invasão Secreta. Até porque a gente já viu, né, pelo trailer de Invasão Secreta, que vai ser uma trama super governamental, e também eu acho que a gente vai ter um pouquinho desse reflexo no filme Guerra das Armaduras. Até porque, né, só por esse nome já dá pra dizer que eles vão ter um bom... Né, agora já vão ter tecnologia suficiente para fazer uma armadura estilo do Homem de Ferro, porque a Riri Williams demorou esse tempinho para conseguir fazer uma armadura estilo do Homem de Ferro. Eu sei que a versão final da armadura, que né, o pessoal chamou de uma armadura estilo Power Rangers. Não, era horroroso. Era horroroso. Não, é sério, gente. Olha, na verdade isso me pareceu, sabe o que? Aquele Pokémon que parece que é a evolução do Scyther, o Scizor. Não sei. Mas, cara, tinha muito... Eu vou mostrar a foto aqui pro Ray, e ele vai botar aqui na thumbnail e ele vai entender que é muito parecido. Vamos olhar aqui então esse Pokémon. Tomara que seja legal. Não, é sério, quando eu vi isso, eu falei, tipo, mano, eles devem ter pego muito a influência do Scizor. Porque, cara, parece e muito. Eu nem... aqui, ó. É verdade. Eu tô falando. É muito parecido. Não, é sério. O Ray agora vai ter obrigação de botar isso vai ter obrigação de botar a miniatura do Scizor na thumbnail. Claro, vou pôr. Já tá aqui anotado. Aqui, ó. É sério, põe essa foto aqui. Porque, mano, parece... O pessoal vai ver a foto do podcast e vai dizer... Mas o que tem a ver com Wakanda Forever? Não, é sério, gente. Porque, cara... Ou até mesmo a gente... Ou até mesmo o Ray tira um print da hora que aparece o rosto da armadura, a armadura de corpo inteiro, e aí faz assim, lado a lado, e eu falo... Não, mas é bem parecido. E aí ele põe ali na thumb. Inspiração ou plágio. Voltando à questão. Bom, a gente vê que, evidentemente, o Namor não tá pra brincadeira. Ele e a outra companheira, a Namora... Sim, cara, o Namor tava furioso. Meu Deus! O cara tava basicamente faca na bota e não me impeça de fazer o que eu quero. Porque ele tava simplesmente querendo sangue
Porque, afinal de contas, o Namor, né, como é explicado, ele tem um passado bem traumático, porque, afinal de contas, a tribo dele também tinha sido mandada para fora, e aí ele e o povo dele decidiu consumir a erva coração, e justamente ao consumir a erva coração, o povo não podia mais habitar o mundo da superfície. Eles agora tiveram que se esconder embaixo d'água, e por isso que o Namor virou essa criatura, principalmente mas que pode transitar entre a água e a terra. E ainda tem... Mas por causa que a Mai... Porque foi que a Mai que bebeu isso aí. E ele meio que ficou um híbrido entre os dois. Sim, mas o povo em geral não conseguia mais ficar na terra. E depois eles também tentaram voltar para o mundo da superfície, só que o problema é, o mundo da superfície agora estava sobre os colonizadores, principalmente porque eles se encontravam numa região, se eu não me engano, acho que era do México. E, né, como a gente sabe, o México, infelizmente, sofreu na mão dos colonizadores espanhóis, lastimosamente, que entraram no continente americano. A gente sabe disso. Cara, eu acho legal que, tipo, eu conhecendo alguns dos atores, cara, eles pegaram atores da Guatemala, que são autênticos da cultura maia, entendeu? Sim, e assim como o Tenoch Huerta, que faz que eles falam em maia, entendeu? Sim, não, esse filme tem várias línguas, e eu falo, cara, eles pelo menos se puxaram pra fazer cara, tipo, bacana. Tu vê as artes do Namor, do Palácio. É muito inspirado direto da cara, cultura tipo, maia. eles com certeza tiveram que pesquisar, assim, me desculpem a palavra, mas tiveram que pesquisar pra caralho, tipo, todas as artes, como que era a cultura, os jogos. Até o tipo de letra que eles usavam. O O tipo de letra. Cara, e isso tu não faz em um ano. É tipo, é muito tempo de estudo, é muito tempo para tu ver. Eu falo, a equipe de arte mandou muito bem. Até porque o próprio Namor, pelo menos essa versão que a gente vê, ele é muito inspirado na lenda mexicana Quetzalcoatl. Eu não vou ficar aqui explicitando essa lenda pra vocês, porque senão esse programa vai ter 1 milhão de horas e não é isso que a gente quer. O que mais curti foi assim, ó. Cara, eles estavam falando no idioma maia, entendeu? É muito difícil tu ter alguém fluente em maia. Tipo, tu vai nos créditos, eu não sei aonde, mas tu vai nos créditos, ele tinha 3 ou 4 consultores de pessoal que falava maia. Tipo assim, gente com que tem um nível universitário absurdo, que entende línguas, essas coisas. Até, por exemplo, latim também não é uma coisa muito fácil de se entender. Então eu falo, quando esse pessoal decidiu realmente se importar em fazer uma coisa bem pesquisada, aí eu falo, e bem feita. Eu botei fé. Agora, voltando à questão do filme, beleza, nós temos esses vários embates entre o pessoal de Wakanda e o pessoal de Talocan. E eu falo, alguns embates são realmente impressionantes. Agora o problema é, eu achei que foi um pouquinho que quando se tratou de realmente explorar e mostrar o mundo de Talocan, eu acho que justamente faltou um pouquinho mais capricho, porque eu sei que eles decidiram fazer um mundo super realista embaixo d'água, onde a iluminação é quase nula. Só que eu falo, podiam ter feito um detalhamento ainda maior, podiam ter mostrado uma grandiosidade ainda maior. Eu gostei, porque eles colocaram bem realista, né? Eles até colocaram o jogo maia, o futebol que tu jogava na cadeira. Sim. Cara, isso eu achei também, mas eu acredito que foi para deixar mais realista, né? Mas, cara, quem sabe talvez nos seguintes filmes eles apresentam mais, né? Sobre a cidade de Talocan, né? É que, por exemplo, eu sei que o pessoal vai falar que o visual de Aquaman era tosquice e coisa e tal, mas eu falo, cara, aquilo era uma tosquice, mas é porque justamente o Aquaman não era uma coisa que, tipo assim, se levava super a sério. Agora, o Namor nos quadrinhos, ele é um cara bem sério, ele chega a ser até vilão em várias histórias, e eu falo, tudo bem, eu aceito isso, mas eu acho que poderia ter só que eu acho que eles deixaram um pouquinho de saturado pra caramba a paleta de cores quando se trata do fundo do mar. Eles podiam ter pelo menos colocado algumas coisas mais
chamativas, por exemplo, um coral, algumas coisas mais corais, e que realmente tu conseguisse ver um contraste maior nas cores. E, Entendi. vamos ser sinceros, com o 3D fica ainda mais difícil de enxergar. Já imagino. Não, mas eu acho que eu apoio o teu raciocínio, acho que faltou bastante, realmente. Um coral, acho que teria um bom acabamento, né, na cidade de Taloqan. E não sei se tu viu que eles tinham várias coisas bem parecidas, né? Tipo, em Wakanda e Taloqan. Por exemplo, tinha a saudação, né? Sim. Que nos Taloqan era com as mãos. Sim. Wakanda Forever, obviamente, cruzando os braços, né? Sim. Além disso, também os tronos de Wakanda e de Taloqan são bem cheios de detalhes e coisa e tal. A própria guarda de Taloqan tem muito a ver, tem muitos elementos em comum, por exemplo, com as Dora Milaje, que são bem cheias de adereços e coisa e tal. É verdade. Eu falo que tem muitas rimas visuais entre os dois povos. Tanto que no momento que a Shuri e Namor estavam lutando, não me lembro em que frame que foi que tipo teve essa comparação, né, das cidades, né? Eu achei bem legal porque a Shuri se deu conta que tipo realmente somos diferentes, porém como é que compartilhamos algum tipo de cultura. Exatamente. E eu acho que é natural, até porque justamente se a gente for parar pra pensar, os dois povos, né, eu nem preciso dizer que a gente já disse um pouquinho que os mexicanos foram oprimidos pelos colonizadores. O povo maia foi oprimido pelos colonizadores. Agora, se você acha que os maias foram oprimidos, imagina só a África, que uma boa parte do continente foi toda dominada principalmente por franceses. Ou seja, você dá para fazer as contas do quanto foi difícil para eles conseguirem, por exemplo, a sua independência e coisa e tal. E né, a gente sabe porque tem vários países da África que meio que se assemelham com o Brasil. Tem muita coisa que a gente, por exemplo, até porque um dos países que é colonizado por Portugal é Moçambique. Eu não sei, mas o único que eu sei que fala português é aquele do Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Moçambique também fala em português. Enfim, voltando ao que interessa. Evidentemente, no meio disso tudo a gente também tem a Condessa Alegra de La Fontaine, sim, a Condessa Valentina, voltando a dar as caras depois de Viúva Negra. E agora a Condessa estava justamente a fim de fazer com que ela e o Ross juntassem forças para conseguir essas armaduras de Vibranium. E eu tenho certeza, para conseguir esse Vibranium. E eu tenho certeza, daqui a pouco mais, né? Isso deve ser abordado também, principalmente nos Thunderbolts. Eu sei que os Thunderbolts só vai ser explorado realmente em 2024, mas até Meu lá, Deus. eu acho que a gente vai ter algum tipo de exploração antes. Então, talvez vai aparecer tipo como Nick Fury. Cena pós-crédito, mexe por aqui, mexe por lá. E falando no Nick Fury, no caso, quando a Valentina entrou nos quadrinhos, ele e a Val já tinham um caso nos quadrinhos. Só que o problema é, o Nick decidiu sair do caso. Não, o Nick decidiu sair da SHIELD, e aí justamente por conta disso todo o pessoal perdeu os cargos, e aí ela decidiu enveredar para um lado do mal. E aí, eu sei, a guria foi entregar currículo na Hydra e depois virou a Madame Hydra. Sim, eu sei. De SHIELD a Hydra rapidinho, como se não tivesse tido amanhã. Para tu ver. Exatamente. E agora, né, nós também vimos que a Shuri realmente virou a portadora do mundo de Pantera Negra. Tanto que justamente isso até chega a ser um pouquinho problemático, porque afinal de contas o pessoal sempre falava: a Shuri tem ideias completamente pouco ortodoxas e coisa e tal. Porém,
eu achei muito legal o M'Baku, que é o Winston Duke, ter um papel onde ele pelo menos vai lá e dá uma boa força, principalmente para Wakanda, porque a gente sabe, a tribo Jabari, eles meio que eram exilados, não é bem exilados, mas eles ficavam fora das decisões de Wakanda. Era a cidade do lado. Exatamente. Cidade do interior. Exatamente. Eles só não queriam se meter nesse tipo de discussão. Mas, por exemplo, toda vez que tinha um novo herdeiro ao trono, eles queriam entrar na brincadeira para ver se eles poderiam, que eles conseguiam ter uma ocupação no cargo. Mas é claro. Errado não tá. Bom, voltando ao que interessa. Beleza, a gente vê que o único problema que eu falo teve muitas cenas de ação que eu falei que não foram exatamente interessantes. Muitas dessas cenas foram bem xoxas, bem sossas. Bem xoxa. Cara, para mim a melhor foi a cena da luta de Shuri com... Não, sim, essa foi a melhor. Essa foi a mais pesada. Mas eu falo, tem muitas as cenas, por exemplo, aquela da ponte... essa aí até que foi mais ou menos. Eu achei que foi fraca. Tipo, essa aí só foi para mostrar o Coração de Ferro. Exatamente, isso. É mais do que isso. Exatamente. Aquela cena também do barco, da embarcação de Wakanda, tentando acabar com o povo de Talocan. Pra mim foi basicamente uma dessas batalhas que a gente vê em videogame, onde justamente tem uma parte que vai envolver. E aí tu pula porque tu não quer ver a história. Exatamente. Mas agora, se vocês vão perguntar, se a gente odiou o filme, é claro que não. Não. O filme não é uma porcaria como foi, por exemplo, Thor, Amor e Trovão. Não tem comparação, né? Meu Deus. Mas ele tá longe de ser a obra-prima que a gente achava que poderia ser pra esse fechamento da fase 4 do MCU. Ele tá ali na média. Tá? Ele fica bem acima, por exemplo, de Eternos. Eu falo que Eternos, o único problema de Eternos é que ele se descolou tanto da continuidade que meio que ficou até deslocado dentro do próprio MCU. De Eternos? Tu diz? Sim. É que, cara, eles queriam apresentar outros novos... Não, eu sei. Sei lá, séries, né? Meio que ficou um pouco desconexo, talvez, né? Exatamente, ficou um pouquinho descolado da realidade, a gente não sabe em que ponto ele se conecta. Tipo, se ele fizesse uma nova versão, só que agora dizendo, como que vai continuar isso? Ou como que vai ficar a conexão entre os novos super-heróis com os Eternos? Esses novos núcleos. Tipo, faltaria talvez esse contexto, né? Exatamente. Para conectar com eles. Bom, agora justamente, ele é um filme legal, né? Ele se pauta bastante, principalmente dessas questões políticas e coisa e tal. Se pauta bastante, principalmente por conta, né? A gente sabe do luto, da perda do Chadwick Boseman. E, né? Porque afinal de contas, como ter uma outra pessoa, como ter um outro intérprete que poderia ser tão icônico quanto foi a versão que o Chadwick Boseman deu. Eu acho que justamente existem atores que foram feitos para papéis, existem atores que justamente, se tentar colocar uma outra pessoa para viver aquele papel, é mais fácil cair ou no Vale da Estranheza ou cair na caricatura. E eu acho que justamente o Chadwick Boseman foi uma dessas. Tentar botar outra pessoa para viver esse papel é arriscado demais. Primeiro, ia ser arriscado, assim, já falando na realidade, ia ser muito arriscado para a empresa, porque, tipo, cara, como que tu ia reemplaçar alguém que morreu, entendeu? Tipo, ia ser muito... como que explicaria? Tipo, reemplaçado muito rápido, sabe? Se ia ver muito mal. Tanto a empresa quanto essa situação. E aí a segunda coisa que, tipo, já indo para a ficção, cara, não acho que teria sido um bom caminho também, né? Reemplaçar a história anterior, porque senão tu ia que fazer um novo Pantera Negra, tipo, não ia ter continuação. Eu acho que eles fizeram certo, né? Continuar, ter esse fechamento entre a realidade e a ficção.
né? Acho que isso foi uma boa sacada que eles fizeram, estudaram muito bem para Sim. conseguir fazer esse fechamento. Sim. Eu acho que justamente desse jeito que eles fizeram, eles conseguiram ter um resultado relativamente interessante. Agora vocês perguntam, o que pode sair dessa... qual pode ser as próximas aventuras do reino de Talocan e talvez de Wakanda? Bom, Wakanda eu acho que a gente já tem meio que estabelecido. Como a Shuri agora é a nova Pantera Negra, ela vai ser de vital importância para a dinastia Kang e Guerras Secretas. A gente sabe. A questão é, se por acaso Talocan entra nas Guerras Secretas, a gente não tem ideia. Porque afinal de contas, Talocan acabou de ser explorada e o Guerras Secretas ainda supostamente tem mais personagens para a gente introduzir, tem mais coisas para ser feita. Até porque no meio disso tudo nós vamos ter o filme do Blade, nós vamos ter o filme do Quarteto Fantástico. Enfim, como a gente vê, é muita coisa mesmo. Então, a gente não tem como cravar, evidentemente. Mas é bem possível que o Namor volte a dar as caras, principalmente no Guerras Secretas e no Dinastia Kang, porque afinal de contas vai envolver todo mundo. E agora que está envolvendo muita gente, não tem como justamente o Namor se manter neutro. Ou seja, vai ter que sair de cima do muro e vai ter que entrar na briga. Ah, com certeza. Eu acho que ele não vai ficar quieto. Até porque a gente sabe, o Namor quando fica quieto, ele consegue simplesmente surgir de uma poça de água. Quando o cara se sente ameaçado, o cara vai bater na frente. Exatamente, até porque a gente viu o que ele fez, principalmente com a rainha. Basicamente, ele mandou um tsunami do tamanho de um bonde pra cima da rainha, matando ela. Eu gostei muito da frase, eu não me lembro agora, mas eu gostei muito da frase sepulta teus mortos, que agora que tu é rainha. Eu não sei, mas uma coisa assim. Eu acho que é isso. Enterre seus mortos, você agora é a rainha. Cara, eu fiquei, meu Deus! E o cara assim, com uma cara que, tipo, assassino, entendeu? Tipo, assim, deu pra ver. Meu Deus! Não, é tipo assim, o cara tá com sangue nos olhos, ele tá ali pra matar. Ele não quer, pra ele falou, acabou o código de cavalheirismo, bora partir pra porradaria franca. O cara não tem mais paciência. Porque eu achava que justamente, tu me esconde aqui, eu não faço nada com a superfície e tá tudo bem. Só que eu falo, não é assim que a banda toca. Você tem que... Eu sei que você é o rei dos mares, mas a questão é, os mares são tão... os mares não é jurisdição total e exclusiva tua. As nações ainda têm o direito às águas. Daqui a pouco tu vai querer, por exemplo, cortar suprimento de água. E a gente sabe, toda vez que começa a faltar água, a gente sabe, um futuro estilo Mad Max tá a 2 quarteirões. Gente, a gente Meu sabe. Deus. A água é importante. Água é vida. Exatamente. Sem água não existe vida. Bom, agora justamente dizendo, essa fase 4 foi ruim pra caramba? Foi um desperdício total? Não. Teve coisa que se saiu bem, teve coisa que se saiu mal. A gente já pode dizer o que se saiu mal. Thor, Amor e Trovão se saiu bem mal. O filme horrível. da Viúva Negra se saiu mal. Esse não achei tão ruim. Eu achei ok. É que eu falo que o problema foi o CGI, eu falo, essa trama foi bem genérica na minha opinião. Foi. Mas eu achei, tipo, ok, entendeu? É que a única coisa que segura o filme da Viúva Negra é a Florence Pugh. Também tem isso, né? Exatamente, é a única coisa que segura o filme. Outra questão também, voltando, além desses filmes que eu falei, nós temos também as séries. Sim, porque a Marvel decidiu fazer séries lá a partir de 2021. E né, a série, eu falo que, justamente... She-Hulk. Miss Marvel também eu tenho problemas. Isso eu nem vi. É que eu falo... Nem me chamou a atenção. Algumas contextualizações de Miss Marvel, principalmente no que tange, por exemplo, na
época em que tava se dividindo o Paquistão em vários países e coisas e tal, eu falo, é legalzinho essa contextualização, só que o problema é, na boa, foi muito adolescente demais e a trama não me pegou. Cara, eu vi o trailer, não me chamou a atenção. Outro que também me despertou uma certa antipatia foi a série do Gavião Arqueiro, porque eu falei, cara, aquela trama de Natal, eu falei, cara, foi muito preguiçoso. Foi bem fraquinha. E né, a gente sabe que poderia ter sido ainda melhor, poderia ter sido pelo menos um pouquinho melhor, porque afinal de contas a gente já tinha a volta do Edu Green, a gente tinha a volta do Wilson Fisk na série depois de quase 3 anos que ele e o Charlie Cox não apareciam desde o cancelamento da 3ª temporada, né, do Demolidor na Netflix. Eu acho que ficou bem aquém do que a gente podia esperar na volta do Wilson Fisk. Tu vê. Mas eu curti, eu Agora, achei ok. Justamente, se a gente fosse falar das melhores produções, eu falo, Wakanda Forever tá no cima. E eu falo, Shang-Chi pra mim eu coloco como um filme legal. Apesar de muita gente falar que é um filme de luta genérico, eu falo, é que eu gostei. É que tipo, pensa que era uma nova apresentação de um novo personagem. Exatamente. Tem isso também, né? Exatamente. E tipo, não dá para disserar qualquer super-herói. Não, ele já tinha quadrinhos. Claro, eu não conhecia o quadrinho, mas tipo, eu achei legal. Não, eu achei legal as origens e me lembrou bastante, por exemplo, filmes como O Tigre e o Dragão. Eu pelo menos gostei. Agora, as pessoas não curtiram nem tanto. Eu falo, tudo bem, você tá no seu direito. Mas dizer que o filme é horroroso, que é inassistível, que é uma grande porcaria, eu falo, não. Thor, Amor e Trovão tá aí pra me mostrar que essa aí, cara. Aqui é difícil. E né, eu até coloco justamente em segundo lugar como um dos melhores da fase 4, pelo menos na questão dos filmes, o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porque pelo menos a gente tem uma direção do Sam Raimi e a gente sabe que o Sam Raimi, quando ele quer, ele faz um trabalho competente. E eu digo, cara, eu nunca achei que eu ia falar que justamente eu quero ver uma versão do Doutor... Eu queria um filme solo do Doutor Estranho morto, zumbificado. Cara, foi bem diferente, né? Realmente eu curti o Doutor Estranho. Eu tava principalmente no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura esperando mais momentos de terror. Mas eu falo, eu acho que a gente foi com muita sede ao pote, a gente tava esperando demais. Então eu falo, dentro do possível, o Sam Raimi conseguiu fazer algo que, né, na boa, até porque o roteiro foi reescrito várias vezes. Então eu falo que ele conseguiu fazer milagre com o que ele tinha, o material que ele tinha. Não, e uma coisa, além de reescrever o roteiro, com certeza, cara, na montagem, viu tantas vezes que, cara, é muito difícil tu ser linear o teu roteiro. Muitas vezes tu dá a volta, muitas vezes tu dá a volta no final. Exatamente. Outra questão que nós temos, e aí justamente, esses são os nossos melhores, as nossas grandes ressalvas, né? Os nossos grandes top da fase 4. Eu acho que no top 3 pra mim eu ainda coloco Eternos, tá? Porque pelo menos pra mim Eternos funcionou, né? Trazer um filme legal. Agora, não funcionou pra mim foi justamente o Thor. Não funcionou pra mim também foi o Viúva Negra e também eu esqueci o último que eu ia deixar. Loki? Não. Desculpa. E o último que eu ia deixar. O filme que eu coloco, na verdade eu coloco justamente Homem-Aranha, depois Pantera-Negra, depois Doutor Estranho e por último, aí sim entra, se eu não me engano, o Shang-Chi e aí depois o Eternos. Não que tenha sido horroroso, mas eu falo,
poderia ser bem mais explorada e justamente com um grupo gigantesco que eles tinham que explorar, que era justamente 9 pessoas. Então aí foi difícil ter um foco. Faltaria mais uma versão. Mas da Chloe Zhao, tem que ser a mesma diretora. Se for outro diretor, não quero ver. Exatamente. Agora, das séries, as séries tiveram boas, tiveram ruins, e tiveram boas, tiveram mais ou menos, e tiveram ruins. Ruim a gente já sabe. Essa aí, bacana, não curti. Não vi. E a do Gabriel Arqueiro. Agora, boas pra mim, pelo menos eu coloco ali. Loki. Boa. What If, não posso deixar. Eu curti também. E a última série que eu coloco também WandaVision e Essa eu curti porque foi muito bem criativo a maneira em que eles quiseram contar a história. Exatamente. Do uso de vários E agora também artes. a Marvel está querendo investir nesses especiais de no máximo 1 hora. E eles começaram a investir em 2 especiais, que justamente foi o Lobisomem na Noite e foi o especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Qual que tu curtiu mais? Eu falo que foi o Lobisomem. Eu digo que foi o Lobisomem pelo seguinte motivo. O Lobisomem, porque a gente estava falando, e a Marvel vai tentar fazer outra coisa relacionada ao terror. Isso não vai dar certo, até porque a gente já tinha visto mais ou menos um resultado não tão legal com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E aí, basicamente, todo mundo pagou a língua quando viu justamente que o pessoal botou sangue, botou realmente uma transformação de lobisomem realmente interessante, fez tudo em preto e branco, botou efeito prático, que é uma coisa que faltava bastante na Marvel, e que a gente está vendo que essa crise de CGI vai durar por um bom tempo. Vai durar. Enfim, mas isso serve justamente para provar bastante que dá para fazer coisa boa com efeito prático e você não precisa gastar, você só precisa fazer uma coisa bem bolada, você não precisa ser megalomaníaco com 1 trilhão de efeitos visuais e tal. Não, você pode fazer pouco, mas fazendo bem. É que tem essa questão, né? Que o pessoal jovem é quem está trabalhando com CGI, com tecnologia. E é o pessoal que está trabalhando com efeitos práticos na hora, é o pessoal mais vanguarda, chama assim. O pessoal mais antigo. Eu pessoalmente, eu prefiro misturar os dois. Porque também. Não dá para ficar só com efeitos práticos, totalmente o filme, mas também não dá para ser todo CGI. Tem que ser a junção dos dois sempre. Não dá pra fazer tudo CGI, não dá pra fazer... é que eu falo, quando a gente faz tudo em CGI, uma hora a gente começa a notar as falhas. E é bem claro na Marvel, atualmente. Infelizmente a gente sabe que é difícil ter uma produção Marvel que justamente não tenha sofrido nenhum tipo de problema com o CGI nos últimos tempos. Mas evidentemente a gente espera que essa crise se resolva e que, ou eles paguem bem melhor os artistas, ou que justamente eles decidem investir numa própria empresa de CGI que justamente atenda supostamente as exigências deles. Acho justo. Bom, mas agora vocês perguntam, o que é possível de esperar da fase 5? Bom, a gente já sabe que justamente o primeiro filme da fase 5 é Homem-Formiga e a Vespa, que chega lá em fevereiro. É aquele Quantumanium? Sim. E justamente a gente já vai ver que o Kang vai chegar e deve chegar para meter medo em todo mundo. Até porque justamente o próprio Kang diz que supostamente vai precisar da ajuda do Homem-Formiga. Então eu falo, dá tempo para chegar, e eu falo, só desse trailer que saiu, se eu não me engano saiu na D23, foi interessante, e eu falo, pode sair coisa boa daí. Falando da 23, cara, eu achei bem interessante que agora em São Paulo, na Comic Con, cara, eles se poliram bastante, tinha bastante coisa. Sim.
foi o trailer do Indiana Jones. Sim. Foi o Kevin. Eu acho que foi o Kevin. Sim. Foi o pessoal do. O Tenor Huerta tava lá também. Sim. Cara, chegou um monte de pessoal bem conhecido. Tá bombando agora. É que, cara, a Marvel já tinha um histórico de ir pra CCXP desde 2019, se eu não tô enganado. E agora eles decidiram apostar bem mais, porque afinal de contas a gente viu, né? O trailer de Guardiões da Galáxia. Sim, também. Tipo, eles fizeram um bom marketing e, tipo, foram um pessoal bem famoso. Colocaram um monte de trailer e um monte de pôster também. Cara, tá bombando esse Comic Con. É por isso que eu falo. Eles, como eu disse, como eu já tinha previsto, né? Eles iam dar um jeito de explorar a Comic Con. Se eles não dessem, eu falava, bom, então a gente vai ter que esperar a gente vai ficar janeiro inteiro esperando que haja alguma novidade. Só que eu falo, esperar janeiro inteiro pra divulgar coisas. Difícil. Pô, principalmente porque eu falo, janeiro é o mês que o pessoal aqui no Brasil, né? Tá mais relaxado, não tá mais curtindo tanta coisa. E, né? Tá de férias. Exatamente, tá de férias e tá curtindo com a família, ou até mesmo decidiu simplesmente se desligar das redes sociais, alguns, nem todos, e decidiram ficar, né, naquela, tipo, não vou abrir rede social, não vou abrir e-mail, não vou abrir nada, porque afinal de contas, o que tiver que se resolver vai ser resolvido na primeira ou segunda semana do próximo ano. Só depois do carnaval. Ou até mesmo depois do carnaval. Essa é típica frase do brasileiro. Não, é sério, isso daí é verdade. Bom, voltando ao que interessa. Agora justamente, eu fiquei bem impressionado com o trailer do Guardiões da Galáxia e né, a gente sabe que esse vai ser, infelizmente, o último filme dos Guardiões com o James Gunn assumindo a batuta. Então eu espero que justamente seja um fechamento legal para essa história que começou justamente sem pretensão nenhuma, zero de pretensão, porque afinal de contas os Guardiões começaram como sendo personagens Z, sim, eles eram de último escalão, e aí hoje em dia os Guardiões têm uma trilogia e o pessoal... Yoga especial. Exatamente. Baita. E, infelizmente na DC a coisa tá problemática. Bom, é isso que a gente queria falar sobre Pantera Negra. Se você gostou, por favor, gente. Agora falando do topic, tá um calor desgramado aqui. A gente tá gravando. Tava morrendo. Exatamente. É sério, por favor, gente, dá um joinha aqui no Spotify. E sério, por favor, continua, vai lá e sugere e evidentemente volta com essas suas séries e especiais e filmes favoritos do MCU nessa fase 4. E também diz qual é a sua expectativa para fase 5. Se tem algum filme que você está esperando bastante para 2023 ou para 2024. Enfim, e evidentemente, o Radio ainda temos mais programas para gravar, para soltar para vocês, e evidentemente vocês vão saber se vocês evidentemente assinarem para receber os próximos episódios. Valeu, pessoal. Falou! Wakanda Forever! Wakanda Forever!